Olá pessoal, estamos aqui de novo, né? Pelo Equilíbrio Mente e Corpo, nós estamos trazendo hoje uma live assim bastante importante, né? Porque nós vamos falar de um assunto bastante sério que tem, de uma certa forma, sido discutido entre a comunidade científica de uma maneira bastante intensa, né? Que é a questão do suicídio, que cada dia tem se apresentado de maneiras muito mais fortes, né? Inclusive entre os adolescentes, né? A gente tem visto muitos casos, nós recebemos pacientes adolescentes trazendo uma história de tentativa de suicídio, e isso nos preocupa muito, né? Então, nós vamos trazer hoje a live a atuação do psicólogo, a prevenção ao suicídio e o suporte à família, né? Que eu acho bastante importante a gente trazer esse material para vocês hoje, para a gente repensar um pouco o nosso papel como psicólogo, o nosso papel como educador, né? E o nosso papel principalmente como um personagem importantíssimo na orientação dos familiares, tá? Eu vou falar dessa live começando a falar sobre uma iniciativa do Ministério da Saúde que há 4 anos já traz esse programa de prevenção ao suicídio, né? O nome do programa se chama Trabalhando Juntos para Prevenir o Suicídio. Então, é um programa que vem sendo realizado e comemorado no dia 10 de setembro, no sentido de fazer com que a população científica, as famílias de uma maneira geral, fiquem de olhos abertos para esse problema de saúde pública, né, na minha opinião, tá? Para a gente começar, a gente pode pensar de uma maneira bastante importante, né, o quanto temos dentro do nosso contexto, se vocês pararem para pensar, as razões diferentes que as pessoas, de uma maneira geral, trazem para entrar para fazer uma tentativa de suicídio, né? Muitas pesquisas hoje têm sido trazidas que muito mais gente do que a gente imagina, né, já pensou em algum momento sobre a possibilidade de cometer um comportamento tão disfuncional como esse. Existe, inclusive, um estudo brasileiro realizado pela Unicamp, né, que aponta que 17% dos brasileiros, em algum momento da vida, eles, de uma certa forma, pensaram seriamente em dar e elaborar um plano para isso, né? Então, na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. Para mim, isso é uma coisa bastante séria, porque as estatísticas em relação ao suicídio, elas são assustadoras, né? O suicídio aparece entre as 20 principais causas mortes no mundo, para pessoas de todas as idades, por vários anos seguidos, né? O suicídio é responsável por 200 mil mortes, o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos, né? Cada vida, gente, perdida representa um parceiro, um filho, uma mãe, um pai, um colega que perdeu aquela pessoa querida. Então isso, de uma certa forma, traz para nós um cuidado muito grande, né? Porque o comportamento suicida, a gente pode entender que ele inclui não só o suicídio, mas também a ideação suicida, as tentativas de suicídio, e para cada suicídio, 25 pessoas fazem uma tentativa de suicídio. E muitas outras, gente, têm pensamentos sérios de suicídio. Então, para nós, é muito importante estar falando sobre esse assunto hoje, nessa live, porque a gente traz um componente bastante sério, né, da disfunção do comportamento, da disfunção da vida das pessoas, principalmente quando elas sofrem algum trauma, quando elas são acometidas, a gente sabe
de várias outras situações difíceis que podem ser considerados fatores de risco, né? Mas para a gente iniciar o nosso trabalho hoje, vamos comentar um pouco o que é o suicídio, né? O comportamento de suicida, gente, é um gesto de autodestruição de si próprio, né? Aquela realização, o desejo de morrer ou dar fim à própria vida, né? Essa escolha ou ação, ela pode ocasionar implicações seríssimas em todas as esferas. Na esfera familiar, na esfera social, na esfera do trabalho. Então, pessoas de todas as idades e de classes sociais diferentes cometem suicídio. Uma das coisas que tem nos assustado bastante como psicólogos é a busca de adolescentes fazendo comportamentos suicidas com uma frequência muito grande, de pelo menos uns 10 anos para cá. Isso para nós é assustador. É assustador por quê? Porque é uma realidade hoje que a gente tem que adentrar ela com muito cuidado, né? Por quê? Porque as estatísticas ainda dizem que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, né? Totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Então, estima-se mais ou menos que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio a cada ano, né? Então, se a gente for pensar sobre esse prisma, né, a gente tem que pensar, primeiramente, né, o que é que deve ser feito, né? Eu sou muito partidária da prevenção, tá? A prevenção, para mim, ela é muito importante porque as pessoas têm muito medo de falar sobre o suicídio, né? E se você fala, se você adentra esse componente mais de contato, esse componente de falar sobre o assunto, de mostrar novas possibilidades, né? A gente começa a derrubar tabus, né? A gente começa a compartilhar informações sobre o tema que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, esses tabus, eles existem, gente, em várias esferas da vida, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que esses tabus, eles adentram, né, transgeracionalmente, né, as situações das famílias, as situações das comunidades sociais e etc, né? No passado, as doenças sexualmente transmissíveis eram tabus, né? Ou câncer, né? A prevenção era, de uma certa forma, as pessoas evitavam de falar. Então, o que aconteceu? A prevenção começou a acontecer e as pessoas começaram a conhecer melhor o problema e começaram principalmente a se cuidarem em relação ao problema, né? Eu acho assim que o suicídio ele resulta de uma série de fatores de risco, né, que são bastante convergentes, né? Os fatores genéticos, os fatores psicológicos, sociais, culturais, e muitas vezes esses fatores são combinados com traumas e perdas, né? Tem pessoas que tiram a própria vida porque não conseguem lidar com a natureza do trauma que viveram, né? Eu já tive vários casos no meu consultório onde as pessoas diziam para mim: olha, eu quase me matei antes de vir aqui porque eu não aguentava lidar com todos os componentes do trauma, que a gente sabe que são muitos, que eu vou falar daqui um pouquinho, né? Quais seriam esses fatores de risco que poderiam estar desencadeando, né? A gente sabe que os comportamentos suicidas aparecem também com uma frequência muito grande em pessoas que apresentam transtorno de humor grave, como depressão, transtornos mentais de uma maneira geral, principalmente aqueles que são decorrentes de substâncias psicoativas. Alguns transtornos de personalidade podem gerar comportamentos suicidas evidentes, né? Casos de esquizofrenia, os transtornos de ansiedade de uma maneira geral, e a associação desses fatores
ou seja, um transtorno em si, mais comorbidades associadas, podem potencializar a situação de um indivíduo para tentar cometer o suicídio, né? O que é que se encontra de uma maneira bastante latente em pesquisas, né? O sexo masculino tendo uma prevalência nas faixas etárias de 15 a 35 anos e acima de 70 anos, né? Pessoas residentes em populações de extrema pobreza também é um componente importante. O isolamento social, separados e isolados socialmente, né? Solteiros com uma idade mais ativa, imigrantes que não conseguiram, de uma certa forma, se reorganizar dentro do contexto que eles viviam, né? Os fatores psicológicos que a gente sabe, perdas recentes podem levar a pessoa a entrar num desespero tão grande e tentar o suicídio. Perdas dos pais na infância é algo que para nós é bastante importante. Os problemas familiares intensos, as pessoas que vivem, né, dentro de um contexto, eu falei na última live sobre as experiências adversas na infância, e eu quero retomar aqui. Pessoas que vivem experiências adversas na infância e não se tratam, elas podem gerar doenças a longo prazo, e lá na fase adulta elas podem começar a ter comportamentos bastante preocupantes no que diz respeito ao suicídio, né? Então, essas experiências podem ser potencializadoras, tá? Pessoas com personalidades com traços significativos de impulsividade, de agressividade e de alterações no humor, essas pessoas também podem estar dentro de um contexto onde elas evidenciam muitas vezes comportamentos suicidas. E pessoas que estão dentro de condições clínicas incapacitantes, né? Pessoas com câncer mais avançado, trauma medular, pessoas que têm sorologia positiva para AIDS, né? Pessoas com lesões desfigurantes, permanentes, pessoas que sofreram algumas queimaduras graves, que ficaram transfiguradas. Então isso pode também levar, de uma certa forma, a pessoa entrar num contexto onde ela pode procurar, de uma certa forma, trabalhar em cima de todas essas situações, né? Como que a gente pode estar evidenciando sinais que uma pessoa está entrando dentro de um quadro que pode levá-lo ao suicídio, né? É muito importante. Eu vou falar primeiro das crianças, né? Eu já tive crianças de 9, 10 anos. Ainda ontem eu atendi uma criança que me disse assim: tem horas que eu quero me matar, porque eu não aguento lidar com toda essa questão familiar que eu vivo. Então, assim, uma criança muito nova. E a gente tem que olhar sob um ponto de vista bastante importante, que é, primeiro, alertar os pais em relação a isso, né? E por quê? Não existe isso. Essa história de que a pessoa diz assim: olha, se quisesse se matar, se matava mesmo. Não existe, gente. A pessoa que tem uma ideação suicida pode se matar. Então a gente não pode ficar conjecturando, né? É importante, quando vocês estiverem diante de uma situação onde o paciente traz uma ideação suicida, de você valorizar aquilo que ele está falando. Então, os principais sinais que aparecem nessas pessoas é o início de depressão, ou muitas vezes uma depressão, uma tristeza profunda, distúrbios de sono muito acelerados. As pessoas às vezes não desligam, as pessoas não conseguem dormir direito, né? Tem pessoas que ficam ligadas o tempo inteiro e não conseguem se organizar em relação ao sono. Pessoas que lidam com pensamentos negativos constantes e não conseguem se livrar deles. As pessoas que têm uma baixa autoestima e que vivem situações extremamente negativas por coisas que viveram
ou com a família de origem, ou com parceiros, etc., essas pessoas também podem iniciar um processo depressivo, tá? O desleixo da pessoa com aparência é um sinal bastante importante, eu diria, tá? As dores físicas que as pessoas possam estar apresentando, dor é algo que causa no indivíduo um desconforto muito grande e muitas vezes leva a pessoa a não aguentar daquela dor que ela está vivendo, né? Os sentimentos de rejeição são muito importantes para a gente perceber o que a pessoa está sentindo naquele momento, tá? A irritabilidade, choro frequente, a pessoa de uma certa forma não ter momento para chorar e o tempo inteiro está se sentindo muito desesperançosa, tá? Mudanças de comportamento, gente, são bastante importantes, tá? A pessoa começa a ter picos de comportamento, né? E isso faz com que a gente se preocupe um pouco em função de tudo que a pessoa está vivendo naquele momento, né? E quando a pessoa começa a se esquivar dos assuntos principalmente relacionados à situação negativa que ela está vivendo, esses são alguns sinais de depressão que podem dar um sinal de alerta para nós, né? Esse sinal de alerta, ele é bastante importante e eu sugiro vocês, essa live vai ficar gravada, de vocês anotarem isso. Esses sinais de alerta, eles estão em diversos sites, eles estão em diversos estudos científicos, né, para que a gente fique atento quando a gente atende uma pessoa que traz esses sinais de uma forma onde a gente possa se preocupar e tentar tratar de uma maneira mais eficaz. Quais são esses sinais de alerta relacionados ao suicídio? A desesperança é um dos primeiros que a pessoa traz. E como é que essa desesperança começa a aparecer no nosso paciente? Ele diz que ele não vê mais sentido para a vida, ele não sabe o que está fazendo ali, ele traz questões existenciais muito fortes, do tipo, não sei o que a vida representa para mim. Então, a desesperança começa a promover algumas situações muito difíceis que levam o indivíduo realmente a ter pensamentos muito ruins. Quando a pessoa começa também a desenvolver algumas emoções sem controle, por exemplo, a raiva, um desejo de vingança, uma mágoa muito grande, muitas vezes a pessoa começa a agir de uma maneira diferentemente do que ela agia antes e pode começar a se envolver em atividades de risco, que isso também é um grande perigo, né? A pessoa se sentir presa, amarrada em suas entranhas, a pessoa se sentir sem saída, né? A pessoa começar a usar muito álcool e drogas como uma forma de aliviar as tensões, que isso é muito, muito constante nas pessoas que nos dizem que entraram num processo grave, né, de autoestima rebaixada, de desesperança, tá? Essas mudanças drásticas de humor também são sinais de alerta para o suicídio, né? Alguém ameaçando se machucar ou se matar ou falando que quer morrer. Quando o paciente começa a falar para você muito sobre morte e quer mostrar para você que a saída para a vida dele é a morte, a gente precisa ligar a antena. Por quê? Porque esse paciente pode estar dentro de um quadro depressivo que pode estar levando ele a pensar em suicídio. E uma das outras características, um dos outros sinais, não tão menos importante, tão importante quanto todos os outros que eu falei, né, é alguém falar ou escrever sobre morte ou suicídio. Então a gente precisa começar a pensar no que podemos fazer para aumentar essa conscientização, principalmente dentro das famílias, com ferramentas fáceis, né, que a gente possa utilizar para a gente poder trabalhar
com os nossos pacientes, né? A gente tem, em algumas pesquisas, algumas dicas importantes para que a gente possa iniciar 5 etapas importantes, inclusive no site da no Ministério da Saúde a gente encontra essas dicas, né, que a gente precisa aprender a reconhecer os sinais. Você precisa estar atento, né? A gente precisa aprender a saber como ajudar esse paciente. A gente precisa fazer do bem-estar mental uma prioridade na vida do paciente. Para isso, nós, terapeutas, temos que ter essa prioridade de bem-estar mental, tá? A gente precisa saber que existe ajuda e que a recuperação é possível, né? Eu já tive vários casos de pessoas que tentaram suicídio, inclusive, não tinham só pensamentos suicidas, que a gente conseguiu trabalhar. E eu vou falar um pouco para vocês do trabalho dentro das tentativas de suicídio e da ideação suicida e o EMDR, de uma maneira bastante ampla, para vocês saberem como nós podemos trabalhar, né? É importante a gente perguntar sobre o que a pessoa está pensando naquele momento, quando ela nos fala. O que é que passa pela tua cabeça, né? Uma das coisas, gente, que eu acho mais importante e que eu vou falar daqui a pouco dentro do contexto familiar, é você ouvir o que a pessoa tem para dizer sem fazer um julgamento prévio, né? Sem ficar interrompendo a pessoa para fazer perguntas, para que ela se sinta ouvida naquele momento, né? É importante a gente acolher esse paciente, a gente acolher esse membro da família que está tão traumatizado ou que está tão desorganizado emocionalmente, né? A gente tem que levar a pessoa a sério. Isso é muito importante, tá? Vamos acompanhar a pessoa e oferecer a ela uma possibilidade dela sair daquela crise. Dela sair daquela crise com algum tratamento, com acompanhamento médico, né? E também para ela migrar para algum tipo de recuperação, né? Eu, quando recebo no meu consultório um paciente com ideação suicida, eu acompanho esse paciente pelo menos umas 48 horas depois que ele passou comigo. É óbvio que eu não levo ele para minha casa, né? Óbvio, mas eu dou toda a orientação à família e eu monitoro ele de manhã, de tarde e de noite. Então isso é importante para a gente poder estar trabalhando, para a gente poder estar ajudando o nosso paciente, né? Esse é um momento muito importante, né? Qual é um grande alerta às famílias? Eu fiquei hoje de trazer nessa live um módulozinho sobre família. Por quê? Porque para as famílias, gente, estar diante de uma perda evidenciada por um suicídio é uma coisa assim, é uma grande tragédia para qualquer ser humano, né? Conviver com alguém que tem ideias suicidas o tempo todo é um grande desafio para qualquer família, tá? Então, a gente, como psicólogo, a gente pode, com certeza, ajudar esses pacientes quando a gente, de uma certa forma, observa isso de uma maneira mais ampla, né? Os familiares, muitas vezes, poderão se sentir assustados, poderão se sentir culpados, poderão se sentir impotentes, poderão se sentir desamparados, né? Uma das coisas que eu acho muito importante a gente estar trabalhando quando estamos diante de uma família nessa situação é promover estratégias de prevenção, porque os casos de suicídio têm aumentado muito a cada ano, né? Então a gente pode pensar em alguns movimentos que podem fazer essa pessoa que está no limite, através de uma avaliação de risco de suicídio e na tomada de ações eficazes para prevenir isso. E eu tenho aqui comigo uma escala de avaliação de risco de suicídio, tá? Para que seja monitorada pelas famílias, né? Quem tiver interesse,
de solicitar essa escala, eu peço para vocês entrarem no e-mail da Equilíbrio Mente e Corpo, emcmentecorpo@gmail.com, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários mentecorpo@gmail.com, tá? gmail.com. Se vocês tiverem interesse, me peça pelo e-mail, tá? Essa escala de avaliação de risco de suicídio da família. Eu solicitei a pessoa que publicou no artigo dela, eu solicitei que ela me mandasse a pessoa que fez essa escala. Até perguntei se foi ele. Foi um médico chamado... Eu não sei o nome dele aqui. Mas quem quiser eu mando, porque essa escala está na internet, tá? Então, quais são as características importantes para a gente estar ajudando uma família que tem pessoas que tentaram suicídio ou têm pensamentos suicidas, né? Muitas vezes elas precisam se colocar, elas precisam falar sobre esses comportamentos, né? E muitas vezes elas têm um medo tão grande de estar colocando tudo isso, que nem sempre elas vão escutar, elas vão ter uma escuta ativa e sem julgamento. A escuta ativa e sem julgamento é uma das coisas extremamente importante, né? Por um outro lado, é importante que vocês possibilitem que essa pessoa seja tratada por um médico. Normalmente o médico que nós encaminhamos é o médico psiquiatra, que ele pode estar, de uma certa forma, fazendo uma avaliação com esse nosso paciente, e o paciente podendo utilizar algumas medicações que possam deixá-lo no estado melhor, ok? Depois, é muito importante a gente escolher uma pessoa do grupo familiar que possa auxiliar com o monitoramento e a contenção desse paciente identificado. Eu sempre faço o seguinte: quando eu atendo algum paciente que tentou suicídio ou que tem pensamentos suicidas, eu entro em contato com a família e, posteriormente a isso, eu faço reunião com a família, ou online ou presencial, e a gente elege alguns dos membros da família para fazer esse monitoramento, pelo menos durante o tempo que a gente estiver no tratamento mais emergente, no tratamento mais crítico, para tirar o paciente daquela crise, tá? É muito importante nós fazermos uma psicoeducação com os membros da família. Para quê? Para que eles reconheçam o risco do suicídio do que o familiar está prestes a cometer, né? Então, se é uma tentativa de suicídio, né? Eu já tive vários casos que eu atendi de pessoas que tentaram uma vez, duas, na terceira morreram. E a gente tratando. E essas coisas é muito difícil da gente ter um controle. Por isso que é importante nós, de uma certa forma, inserirmos a família nesse meio, né? É importante a gente falar um pouco, aplicar essa escala, que é uma escala muito positiva, onde você vai avaliar, né, realmente, examinar o comportamento suicida, as comunicações suicidas, o isolamento social e vários outros fatores. Então, é muito importante, gente, que nós como psicólogos, tenhamos um discernimento e uma tranquilidade quando a gente atende pacientes assim. Por quê? Porque nós precisamos ter o controle da situação. Nós precisamos ter uma coerência nas atitudes que nós vamos tomar quando a gente orienta esses pacientes. Nós temos que ficar tranquilos para que o paciente corra o menor risco possível, né? A gente tem que avisar o familiar até que ponto esse paciente tem um risco tão grande do suicídio, tá?
Então, quais são as atitudes mais imediatas que nós temos que fazer, como eu estou falando agora? A tranquilidade é algo que nós temos que ter para pensar realmente qual a intervenção que podemos fazer diante daquele paciente. Se houver alguma chance de alguém se machucar, é importante que a gente evite isso. Por exemplo, quando eu atendi um paciente suicida no meu consultório, eu trabalhava no 7º andar de um consultório e eu fechei todas as janelas do consultório para que, se houvesse alguma possibilidade dele tentar se jogar pela janela, eu catava ele pelos pés, como já aconteceu uma vez comigo. Numa situação onde eu estava num acompanhamento de uma paciente que teve uma tentativa de suicídio, né? Eu estava no meu gente, não me mande e-mail agora, porque eu estou fazendo uma live e os e-mails ficam entrando no meio da live. Quando eu acabar a live, vocês me mandam, por gentileza, tá? Então, eu estou fazendo do celular. Se vocês me mandam, entram os e-mails no meio da live. Então, é muito importante que vocês pensem nisso. E naquele caso especificamente, eu estava conversando com a paciente, ela estava medicada. Eu estava tranquilamente conversando com ela e ela foi se alterando, e eu estava com a janela entreaberta e ela fez menção de se jogar pela janela, eu catei ela pelos pés. Pra vocês terem uma ideia, caiu eu e ela no meio da minha sala, né? E foi num momento extremamente difícil, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho, né? Isso foi há uns 8 anos atrás. E essa moça, ela se agarrou comigo no chão e ela chorava e pedia: não me deixe, não me deixe. E aí eu marquei todo o meu consultório, liguei para o familiar, pedi para eles virem no consultório, fiz toda a parte de recursos com ela, de ativação dos recursos, pedi para essa moça ser monitorada durante a noite, né, porque foi no final da tarde isso. Então, casos como esse, nós temos que ter muito cuidado. Então, por isso que é importante, dentro do seu consultório, você não ter objeto pontiagudo, você não ter nada que realmente possa promover o instinto da pessoa de fazer aquilo que a minha paciente fez, né? Então, é importante você telefonar para um profissional que possa te ajudar. Nessa situação, eu fui ajudada por uma colega, né, que ela trabalhava no mesmo consultório que eu. Ela me ajudou na contenção da minha paciente. Nós chamamos os familiares, veio o pai e mãe, e a gente conseguiu, de uma certa forma, conter a paciente, né? Então, nessa contenção, a gente vai orientando o paciente como fazer, né? E em outros momentos, se o risco for um pouco menor, a gente tem que trazer o paciente para junto de nós. A gente tem que mostrar ao familiar a gravidade da situação. A gente tem que manter o familiar atento de que a pessoa precisa dar uma continuidade ao tratamento, às condutas médicas que são orientadas, né? Mas que o familiar só faça a redução da prontidão de monitoramento na hora que o médico estiver dando um ok para isso, tá? Então, essa orientação, ela é muito importante. Porque a pessoa que está com pensamento suicida muito latente, ela não tem momento para se matar, né? Eu lembro de um caso, quando eu trabalhava numa empresa, de uma moça que tentou se matar 3 vezes. Ela, na primeira vez, ela se jogou atrás de um carro. E eu lembro que uma das pessoas da empresa dizia assim: se ela quisesse se matar mesmo, ela tinha se jogado na frente do carro. Da outra vez, ela tomou metade de um vidro de comprimidos, de calmantes, né? Então, foi para o hospital, fez uma lavagem. Na outra vez, ela foi para uma beira de uma represa, foi andando para dentro da represa, afundou e ali ela ficou. Então, nós não devemos subestimar o nosso paciente quando ele traz
frases assim bastante importantes, como essa: eu não sirvo para nada, eu poderia estar morto, os outros vão ser mais felizes sem mim aqui, eu sou um perdedor e um peso para os outros, eu tenho vontade de sumir, minha vida não tem mais sentido, eu não aguento mais isso. Tudo isso associado àquele sentimento de desesperança, aquele sentimento de depressão, de desamparo e de desespero, podem levar a pessoa a se matar. Então, voltando ainda para a família, é muito importante a gente ter uma convicção de que o paciente está sendo tratado normalmente por profissionais especializados. Nós, terapeutas que trabalhamos com o MDR, a gente tem um bom recurso para isso, né? É importante a pessoa ser avaliada em cima do alto risco ou do risco menos elevado por um médico, por um psicólogo, por qualquer que seja o profissional que atendê-lo no hospital, tá? É importante o paciente ser encaminhado para um tratamento médico, seja ele ambulatorial, seja ele numa comunidade terapêutica ou seja ele no hospital psiquiátrico, tá? O paciente que tiver necessidade de hospitalização, ele deve ficar inicialmente no hospital psiquiátrico, como por exemplo, pacientes que tiverem problemas de tentar o suicídio tomando medicações, muitas vezes precisam fazer uma lavagem estomacal e etc, né? Então, para nós é muito importante que os membros da família participem do tratamento e sejam orientados para este fim, né? Ou seja no hospital, na comunidade terapêutica, né? Vai ter uma equipe de saúde mental cuidando, mas é importante que os membros da família estejam presentes. Porque depois que a pessoa sai daquele acompanhamento e vai para um pós-tratamento, o que é que acontece? Essa transição entre o hospital, o ambulatório e casa são momentos de preocupação com o suicídio, né? Pois aos poucos o familiar vai retornando assim à vida real e vai precisando lidar com problemas de convivência, e etc. E também com as medicações que a pessoa tem que tomar. A família, o paciente e a equipe devem trabalhar para criar um plano de contenção, né? E um plano, gente, principalmente de segurança, para monitorar os riscos do indivíduo, né? Para criar estratégias de enfrentamento que foram úteis no passado, a gente tem que ver, né? A gente precisa confiar que o nosso paciente está em segurança. Porque na hora que nós confiamos que o nosso paciente está em segurança, a gente pode falar isso para a família, né, de uma maneira ou de outra, para que a família possa, de uma certa forma, trabalhar em cima de tudo aquilo. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o MDR como um método, uma abordagem terapêutica para tratar os pacientes que têm ideação suicida, para tratar pacientes que tentaram, de uma certa forma, o suicídio, né? A gente sabe, as terapeutas de MDR que estão aqui presentes nesse momento, e os terapeutas de uma maneira geral, eu vou falar um pouquinho como essa abordagem terapêutica ela pode ser eficaz, porque foi uma abordagem terapêutica e ainda é uma abordagem terapêutica extremamente eficaz para tratar veteranos de guerra, né, que dentro de um contexto traumático tão grande, muitas vezes tinham ideações suicidas, e essa abordagem terapêutica, né, é uma abordagem onde a gente pode reprocessar experiências traumáticas, né, e que podemos, de uma certa forma, ajudar os nossos pacientes a sair daquela crise tão grande que esse paciente entrou naquele momento. Então, só para falar um pouco do MDR, para quem não conhece, que nós temos algumas pessoas aqui que não são do MDR, o MDR é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida nos anos 80 pela psicóloga Francine Shapiro,
uma americana que ela tinha a base da TCC no seu currículo, e ela, diante de um momento muito difícil da sua vida, que quando ela soube de um câncer pelo qual ela faleceu 30 anos depois. Olha que coisa interessante, né? A Francine, naquele momento, ela descobriu que os movimentos dos olhos poderiam ser extremamente eficazes no reprocessamento, na dessensibilização de experiências disfuncionais na vida do indivíduo. Ela começou a fazer pesquisas com veteranos de guerra, e depois ela viu que precisaria dar um up nos estudos com o MDR. E aí ela começou a entrar com o reprocessamento, né? Essa abordagem, ela é muito eficaz na prevenção do suicídio, né? Porque ela nos permite inicialmente identificar se houveram traumas, elaborar com o paciente algumas situações, reprocessar esses traumas e eventos adversos que a pessoa viveu na vida dela, para contribuir para que com esse reprocessamento a pessoa possa posteriormente trazer um pouco mais de esperança para a vida dela, né? Então, a gente sabe que quando uma situação traumática acontece, a pessoa fica presa naquele momento do evento. É como se ela tivesse, gente, vivendo aquele momento, o evento, os flashbacks, os pesadelos, os transtornos de sono, né? Exatamente como ela viveu naquela situação traumática há muitos anos atrás, muitas vezes. Isso vai denunciar para nós, terapeutas, uma dificuldade muito grande que o paciente tem em elaborar aquela situação traumática, né? Então, aquela experiência, ela fica deslocada no cérebro do nosso paciente, e aí o que acontece? A gente tem que ajudá-lo a integrar essa memória ao processamento adaptativo de informação do cérebro do paciente, tornando essa história dela, que ficou deslocada, uma parte da história atual e não mais aquela história sofrida. Então me perguntaram um dia, no MDR a pessoa esquece o que aconteceu? Não. A memória fica ali, ela é realocada no processamento adaptativo de informação, mas sem aquela intensidade emocional, sem aquela sensação corporal ativa, sem aquelas crenças negativas ativadas, né? E sem as imagens tão doídas que muitas vezes o paciente tem. Então isso é muito importante, né? Uma das coisas que a gente sabe nas tentativas de suicídio é que as próprias tentativas de suicídio são eventos traumáticos para os nossos pacientes, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, com o MDR é possível a gente fazer uma ampliação da capacidade do nosso indivíduo, né, do nosso paciente, né, a ter uma tolerância maior e uma resiliência maior diante das situações que ele está vivendo, para que ele possa lidar com as emoções, ele possa se autoacalmar, ele possa regular o seu estado emocional, regular as suas sensações corporais, e ele possa conseguir viver um pouco melhor, né? A gente sabe uma coisa muito importante trabalhando com MDR, que muitas vezes pessoas que sofrem traumas, muitas vezes elas podem, dentro de um momento impulsivo, num momento de crise, tentar o suicídio, né? Como se fosse um colapso do sistema nervoso central. O próprio cérebro não consegue adentrar nenhum recurso positivo e a pessoa pode colapsar e, nesse momento, tentar o suicídio. Muitas vezes eu ouvi familiares dizerem para mim assim: Ana Lúcia, por que essa pessoa fez isso, né? Eu sempre digo para o familiar que a tentativa de suicídio e o próprio suicídio, ele acontece nesse momento de desespero, nesse momento impulsivo da crise, onde o cérebro
colapsa, né? E aí a pessoa não consegue nem pensar sobre aquilo que ela está fazendo, né? E aí um dos pais, que uma paciente que tentou suicídio e se matou, me perguntou: isso quer dizer que ela ficou louca? Aí eu disse: olha, o que a gente sabe é que o cérebro dela não deu vazão a ativar os recursos positivos que ele tinha. E aí ela simplesmente surtou e matou-se, né? Então, é muito importante que a gente pense nisso, porque o enfrentamento de conflitos, de desastres, de todas essas situações negativas, né? A gente hoje está vivendo um momento muito difícil e a gente tem tido aumento dos casos de suicídio agora na pandemia, né? Já tem alguns artigos científicos que trazem isso, né? E a gente vai, de uma certa forma, falar um pouco sobre isso, porque a segurança interna do indivíduo e a autoestima, ela tem que ser recuperada. A resiliência emocional ou a capacidade de lidar com as situações adversas precisa ser recuperada. Se a pessoa não deixa que esses recursos venham à tona, na hora que a pessoa vai usar, ela não consegue utilizar. E esses recursos, nós sabemos, eles são desenvolvidos pelo nosso paciente dentro daquelas experiências positivas, daqueles relacionamentos, daquele time de apoio emocional que a pessoa tem, né? Então, é muito importante nós pensarmos como trabalhar com o MDR com esses casos. Eu oriento os terapeutas novos não trabalharem com MDR inicialmente com tentativas de suicídio. Por quê? Porque isso é algo, esse paciente é um paciente que ele vem cheio de amarras que a gente precisa desenrolar. Né? Eu digo que o paciente vem emaranhado de uma forma que a gente não consegue facilmente fazer um plano de tratamento, facilmente trabalhar com o indivíduo de uma maneira mais segura, né? Então, eu tenho usado bastante com pacientes suicidas um protocolo de depressão, onde o autor, que ele é um alemão, ele traz nesse protocolo uma forma diferente da gente trabalhar. Primeiro a gente vai em cima das crenças negativas que a pessoa traz, a gente vai em cima dos disparadores que disparam essa vontade da pessoa de se matar, de ir atrás, depois que a gente adentra os componentes traumáticos. Essa é uma forma, né? Eu tenho feito alguns trabalhos com esse protocolo, mas uma das formas que a gente aprendeu com a nossa grande instrutora de MDR, Dolores Mosqueira, que é uma grande profissional que trabalha com traumas complexos, e eu quero convidar vocês aqui para estarem no congresso, do 6º Congresso Brasileiro de MDR. Como presidente da Associação Brasileira de MDR, eu queria convidar vocês que vão estar conosco, a Dolores Mosqueira e a Natália Seijo, que são duas profissionais que trabalham muito com traumas complexos, né? As pessoas que estão dentro de um processo suicida estão dentro de um aparato de trauma complexo. Isso faz com que a gente tenha que ter um olhar diferenciado, né? Eu vou falar para vocês rapidamente, que nós já estamos quase no final da nossa live, de um caso que eu tratei, de uma moça de 25 anos, que ela tinha na bagagem emocional dela 5 tentativas de suicídio, né? Ela tinha uma história muito séria de uma mãe que faleceu quando ela era muito pequena, e essa moça, ela cresceu com um sentimento de desvalia muito grande, com crenças negativas muito arraigadas, e eu comecei a atender ela depois da 3ª tentativa de suicídio. E uma das coisas que para mim foi muito importante foi utilizar um protocolo que nós temos no MDR, que chama-se EMD, que é um protocolo de dessensibilização, fazendo a dessensibilização de todos os pensamentos que ela tinha negativos relacionados à desvalia.
Então vocês veem, eu não comecei pelas tentativas de suicídio, né? Eu fiz um trabalho com ela de dessensibilização dos pensamentos dela de desvalia. Depois eu fiz uma dessensibilização das fobias dissociativas que ela trazia, que eram fobias muito sérias em relação às coisas da vida dela, né? Então a gente ir por partes, como a Dolores Mosqueira fala, descascando a cebola, até chegar nos traumas, onde a gente pode fazer um trabalho mais certeiro. Mas isso depois da paciente estar totalmente recursada, a paciente já está fora da crise, que isso é uma coisa muito importante, né? Quando a paciente sai da crise, você pode começar lentamente a trabalhar, e o EMD é um protocolo bastante eficaz. E essa moça, depois da terceira tentativa de suicídio, ela ainda fez a quarta e ainda fez a quinta, para a gente ficar tranquilos de que ela, de uma certa forma, estava fora do perigo, tá? E ela fazia tentativa de suicídio sempre tomando remédio, né? E ela já está há mais ou menos 5 anos sem tentar suicídio, né? Isso é muito positivo, porque a gente traz um tratamento certeiro, bem trabalhado, com planos de tratamento bastante estudados, para que a nossa intervenção seja uma intervenção muito positiva, né? Então é muito importante que, quando vocês estiverem diante de pacientes que estão trazendo uma conotação para uma tentativa de suicídio, para o suicídio de uma maneira geral, vocês tomem todas essas precauções que eu acabei de falar para vocês, principalmente aquelas que são importantes, né? Muito importantes, que são os sinais que o paciente apresenta, a forma como você pode ajudar esse paciente, né? Mostrar para o paciente outros caminhos para a saúde mental dele, né? É importante que o paciente saiba que você pode ajudá-lo e que a recuperação é possível. E é muito importante que a gente passe esses passos para as famílias, né? Porque a pessoa que, se dentro de um contexto, ela pode, de uma certa forma, ajudar o paciente a sair dessas crises, faz com que as pessoas possam também ajudar as pessoas que estão junto com esse paciente. Quando o familiar do paciente sabe o que fazer no determinado momento, ele vai conseguir adentrar uma situação menos traumática, tá? Porque nós falamos no início da nossa live o quanto é importante a gente ter uma empatia com esse paciente, né? O quanto é importante a gente ter, de uma certa forma, uma maneira de trazer o paciente para a vida novamente, para ele traçar objetivos a curto prazo, traçar objetivos a médio prazo e a longo prazo, ele resgatar a vontade de viver, resgatar a vontade de interagir com a família, ele resgatar a esperança da vida. Então, todo esse movimento, ele é muito importante. Todo esse movimento de resgate com o paciente, nós devemos fazer. Com o EMDR, a gente pode utilizar os recursos para que o paciente entenda que ele não está sozinho. Existem vários recursos que podem ser utilizados, né? Um deles é o protocolo DIR, onde a gente instala a figura importante, onde a gente instala um grupo de ajudantes que possam tirar a pessoa daquela situação. Então é muito importante a gente ter disponível todos esses protocolos. É muito importante a gente ter disponível uma forma de trabalhar segura, que a gente possa garantir ao nosso paciente que ele pode fazer uma mudança e um resgate da vida dele dentro desse contexto tão difícil que é a desesperança. Na minha visão, a desesperança do paciente
ela realmente faz um movimento de potencializar as outras emoções negativas, o desespero. Aí o paciente entra em depressão, e aí o paciente se desapega das coisas, ele começa a se desapegar. Então, trabalhar em cima da desesperança é algo extremamente importante, porque as pessoas começam a enxergar a vida de uma maneira diferente, começam a ter um controle sobre a vida delas próprias, e aí a esperança começa a aparecer gradativamente. Eu diria que o trabalho com pacientes que tentaram suicídios ou que de uma certa forma estão com pensamentos suicidas é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho a curto prazo, tá? Mesmo com o MDR, que a gente sabe que é uma terapia de velocidade muito rápida, né? Então é muito importante a gente trabalhar com todos esses protocolos. É muito importante. Eu vou sim, Vera, fazer uma live só desses protocolos de recursos, tá? Já tá dentro do meu script de lives. Por quê? Porque a gente pode, inclusive, fazer com vocês aqui online, né? Mas é muito importante também nós, terapeutas, estarmos dentro de um bem-estar mental mais sério. Porque esses pacientes, eles sugam muito o nosso emocional. Se a gente está bem, se a gente está bem estruturado, se a gente faz um mindfulness, se a gente faz terapia, então é muito importante nós entrarmos dentro de um contexto onde as pessoas podem, de uma certa forma, acreditar que nós podemos ajudá-lo, né? Essa garota que eu falei para vocês, que teve 5 tentativas de suicídio, 2 delas estando em tratamento comigo, tá? E eu fiquei desesperada, tenho que dizer para vocês, que saí do meu consultório no meio de um atendimento e fui para o hospital, porque essa garota, eu tinha uma responsabilidade muito grande, uma moça muito nova, né? E a gente nem poderia fazer diferente, né? Ela não tinha mãe e a gente foi dar um apoio, né, para ela, e foi muito bom, eu acredito, né? Que quando ela abriu os olhos depois da lavagem e me viu, ela disse: graças a Deus você está aqui. Não consegui, tentei novamente, mas eu quero sua ajuda. Então nós fizemos, ela tentou uma 5ª vez, tá? E nessa 5ª vez, graças a Deus, ela também não morreu. E a gente conseguiu trabalhar depois todos os traumas que essa moça apresentava, inclusive da morte da mãe. E essa moça teve um resgate de vida bastante importante. E graças a Deus, hoje ela leva uma vida normal. Ela ainda faz terapia comigo, 1 vez por mês, mas está completamente estabilizada. Eu não dou alta para ela, eu acho que muito mais uma questão minha dela ter um apoio, né? Então, lidar realmente com pacientes suicidas é uma tarefa extremamente importante, mas é uma tarefa que nós, psicólogos, temos que abraçar. Porque nós terapeutas de MDR, muito mais, porque nós temos uma ferramenta que é extremamente eficaz para resgatar o ser humano dos traumas que eles viveram. Então, nós estamos aqui hoje para dar as mãos a vocês, todos os terapeutas de MDR que estão aqui, para que a gente possa fazer uma corrente do bem e nos juntarmos ao Ministério da Saúde nesse programa de Trabalhando Juntos, nós podemos prevenir o suicídio, né? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram hoje aqui conosco e dizer que na próxima semana nós teremos outra live e a gente divulga para vocês. Então um beijo muito grande, tá? E a gente vai se despedindo por aqui no final dessa live.